Presta atenção aqui em mim agora, porque o que Cristo vai falar para você é de suma importância. Se nós acalentarmos o pecado em nossa vida, ou seja, se nós alimentarmos o pecado em nossa vida, Cristo e Deus o Pai, eles não ouvirão a sua e a minha oração. Você prestou atenção na importância desse versículo? Se você alimentar o pecado em sua vida, depois de ter conhecido a verdade, Cristo não ouvirá a sua oração. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é verdadeira. E eu pergunto para você agora, o que você tem feito da sua vida depois que entregou o caminho a Cristo Jesus? Tem lutado contra o pecado? Ou tem alimentado e acariciado o pecado em sua vida? Você e eu precisamos abrir os nossos olhos, porque o salário do pecado é a morte. E se continuarmos a viver deliberadamente no pecado, nós vamos herdar a morte eterna. Olá, queridos e queridas irmãs! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Espero que você esteja bem no dia de hoje. É um prazer ter você aqui mais uma vez, em mais uma noite, em mais um tema importante para os nossos dias. E para você que está entrando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu decidi criar esse canal aqui, tenho certeza que guiado e orientado por Deus, para nos prepararmos para a volta de Jesus, para nos mantermos quentes, sairmos da mornidão, nos reavivarmos e clamarmos e pedirmos o Espírito Santo em nossa vida. Se o seu desejo é esse, então tudo que eu te peço é se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like. E por que sempre eu peço isso? Porque isso ajuda demais no crescimento aqui do canal e também você não vai perder nenhum vídeo, vai estar aqui sempre aprendendo a verdade. Se é a verdade que você quer, aqui no canal nós falamos somente através da Bíblia Sagrada. Então faça isso e vamos juntos espalhando essa mensagem para o mundo todo. A palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 66, versículo 18. Se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia, acompanhe, porque esse texto é forte. Esse texto é impactante e vai falar com você, eu tenho certeza. E olha o que diz. Se eu tivesse guardado lugar para o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Amém, queridos irmãos? Veja que texto forte esse da palavra de Deus ao seu e ao meu coração. O salmista, que inspirado por Deus, fala abertamente que se ele tivesse dado lugar ao pecado, deixado um espacinho no seu coração para o pecado morar, Deus não ouviria a sua oração. Veja que forte essa mensagem, esse versículo da palavra de Deus. Quem acompanha as mensagens aqui do canal sabe, porque eu sempre digo, nós somos todos pecadores, a palavra de Deus nos fala isso. Paulo nos fala isso na sua carta em Romanos. A Bíblia toda trata de falar que todos são pecadores, todos pecaram e todos carecem da graça de Jesus Cristo. Sabemos muito bem disso aqui no canal. Mas o fato é, por nós sermos pecadores, não podemos viver em pecado aberto contra Deus. Não podemos alimentar e dar espaço para o pecado em nossa vida. Porque a palavra de Deus nos fala que o salário do pecado é a morte. Quando Cristo voltar, Ele vai destruir o pecado de uma vez por todas. E aquele que continuar agarrado ao pecado, não quiser abandonar a vida de pecado, vai perecer junto com o pecado. Veja que importante esse tema de nós estarmos estudando isso hoje. Mas o que é o pecado? A palavra de Deus em 1 João capítulo 3, versículo 4 nos fala: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Em outras palavras, cometemos pecado quando transgredimos a lei de Deus, quando transgredimos os seus mandamentos, quando transgredimos a sua palavra, quando não fazemos aquilo que lhe agrada. Isso é estar em pecado, isso é estar em rebelião contra Deus. Sabemos, claro, é óbvio que todos nós somos pecadores, como dissemos agora há pouco. Vamos pecar por pensamentos, vamos pecar com palavras, vamos pecar com atos em algum momento. Isso não tem como mudar. Enquanto Cristo não voltar a essa terra, vamos continuar sendo pecadores. A nossa carne é pecaminosa. Mas
à medida que nos aproximamos cada vez mais de Cristo, à medida que estudamos mais a Bíblia, à medida que estamos cada vez mais em oração, com o tempo, nós vamos começar a pecar cada vez menos. A palavra de Deus nos fala que se nós continuamos em pecado abertamente, nós ainda não conhecemos a Jesus Cristo. Em João, capítulo 8, versículo 32, Jesus mesmo fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, e ela nos liberta da escravidão do pecado. Nós nascemos com Cristo Jesus depois que nos batizamos e entregamos a nossa vida para uma nova vida, para uma vida de santidade, para uma vida de pureza, para uma vida separada do mundo. Vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Somos separados para Cristo Jesus. Mas então, o que é acalentar o pecado? O que é alimentar o pecado em nossa vida? Que é o que foi o título do vídeo. Que Deus não ouviria a nossa oração se assim o fizéssemos. Querido e querida irmã, acalentar o pecado em nossa vida. Sabe aquele pecado que você gosta? Ou já gostou em algum momento da sua vida? Algo que te afasta de Deus e me afasta de Deus. Algo imoral, talvez uma idolatria, talvez uma transgressão de um mandamento de Deus. Aquilo que nesse mundo nos atrai e gostamos de fazer. E Cristo nos diz: abandona esse pecado, te joga diante dos meus pés e abandona esse pecado, porque ele te afasta de mim e ele vai te tirar do céu. Sabe esse pecado? Quando nós guardamos espaço para ele no nosso coração, quando nós alimentamos ele na nossa mente com pensamentos, com palavras, nós estamos guardando ele dentro de nós, estamos acariciando esse pecado, estamos acalentando ele em nossa vida, ao invés de estarmos lutando para vencê-lo, nos jogando diante dos pés de Deus e dizendo: Pai, eu não tenho força, mas me dê poder para abandonar esse pecado, porque eu sozinho não consigo. Se não fizermos isso, estamos acalentando o pecado do nosso coração e Cristo não vai nos ouvir. Vimos isso na palavra de Deus, que lemos agora há pouco. Isso é muito sério, meu querido e minha querida irmã. Quem vive no pecado é o diabo, é o filho da perdição. Ele é o originador do pecado e é ele quem nos leva para o pecado. E se vivermos em pecado aberto, sem lutar, sem nos esforçar para vencer, estaremos na mesma situação do diabo. Acompanhe comigo na sua Bíblia esse texto forte da palavra de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Veja o que o próprio Cristo fala para você e para mim nesse versículo. E diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, abertamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Isso daqui é para pessoas que já estão na igreja, que já conhecem a Cristo, que já entregaram a vida a Cristo, e não para pessoas do mundo. Nós, os cristãos, se continuarmos em pecado depois de termos conhecido pleno conhecimento da verdade, olha o que ele vai falar agora: já não há sacrifício que cubra esses pecados. Veja que forte é a palavra de Deus, meu querido e minha querida irmã. Se vivemos em pecado aberto contra Deus, depois de termos conhecido a verdade, já não resta mais sacrifício para esses pecados. Veja que forte é a palavra de Deus ao seu e ao meu coração. Não está querendo aqui dizer, querida e querida irmã, que Cristo não vai se importar mais conosco, que Cristo não vai mais lutar por nós. Não é isso que está querendo dizer. Cristo sim, se nós nos entregarmos a Ele e nos humilharmos, Ele vai nos ajudar. Mas o grande fato é, quando vivemos em pecado aberto depois de termos conhecido a verdade, Cristo, Ele vai se afastar de nós. Os anjos vão se afastar de nós e vamos dar caminho ao diabo e os seus demônios. É isso mesmo que acontece. Porque nós já sabemos o que precisamos fazer, embora sejamos fracos, eu sei. Nós sabemos o que precisamos fazer e nós não queremos fazer. Estamos em pecado aberto contra Deus, estamos em rebelião contra Deus. E nós vimos o que aconteceu no deserto no passado.
Quando Moisés ia com o povo de Israel, quando eles viviam em pecado aberto contra Deus, eles eram destruídos. E se nós continuarmos em pecado aberto contra Deus, também vamos ser destruídos. Talvez pensemos, não, mas não tem acontecido nada na minha vida. Talvez não aconteça agora, mas quando Cristo voltar, vamos ir para o lago de fogo e enxofre. Vamos perder a nossa salvação. E também nessa terra pagamos sim pelos nossos pecados. A nossa vida vira uma bagunça. Parece que estamos andando no escuro. Estamos sempre caindo. Nada dá certo na nossa vida. Você entende a clareza da palavra de Deus ao seu e ao meu coração, querido e querida irmã? E não estou dizendo aqui que nós não vamos pecar. Ao contrário, nós somos pecadores. Mas você não pecar abertamente contra Deus, sabe o que é? É você se acordar de manhã e, em primeiro lugar, colocar Cristo em sua vida. Ao invés de pegar um celular ou de fazer qualquer outra coisa, é se ajoelhar e colocar Ele diante de você na primeira hora. Agradecendo pelo dia. É acordar e pegar sua Bíblia Sagrada e estudá-la. Tirar um tempo para conversar com Cristo. Colocar diante dele os seus problemas, os seus medos, as suas lutas. Aquilo que você cai toda hora. Coloque diante dele em primeiro lugar. Confessar os seus pecados a Deus. Pai, eu pequei de novo, me ajuda a vencer porque eu não tenho força. Eu não consigo, eu caio toda hora, mas eu quero vencer esse pecado. Me ajuda, Pai. Isso é lutar contra o pecado. Isso é lutar contra o pecado, porque nós, por nossas forças, não conseguimos vencer o pecado. Mas quando nos jogamos diante dos pés de Cristo, por que você acha que quando Cristo estava no Getsêmani, ele suou gotas de sangue? Porque ele estava enfrentando uma luta grande, tremenda. E você acha mesmo que sendo discípulo de Cristo, você não vai enfrentar uma luta grande aqui na terra? Por que você acha que naquele momento Pedro negou a Jesus? Porque ao invés de ele estar orando com Cristo, ele estava dormindo. Ele não estava preparado. Mas depois ele se preparou, ele se entregou a Cristo Jesus. E você e eu, vamos nos preparar? Vamos acordar pelas coisas que o Espírito Santo está falando com você e comigo? Ou vamos continuar nessa mornidão, nessa morte até o fim, em pecado aberto contra Deus até o fim? Hoje há tempo de acordarmos. Pedro acordou a tempo, nós também podemos acordar. Mas para isso precisamos querer. E querer o quê, William? Querer se jogar nos pés de Cristo. Querer conhecer a Ele. Querer estudar a Bíblia. Porque temos que nos esforçar. Só vai entrar no céu quem se esforçar. E se esforçar para quê? Para vencer o pecado? Não! Se esforçar para estudar a Bíblia. Porque quando você estuda a Bíblia, você vence o pecado porque Cristo te dá força. Se esforçar para estar de joelhos. Porque quando você se ajoelha, Cristo te dá forças. Se esforçar para no momento que você está de frente com a Bíblia e com o seu celular, você pegar e abrir a Bíblia ao invés de pegar o seu celular. Se esforçar para clamar a Deus para ter domínio próprio em sua vida. Porque sem domínio próprio, vamos ir para as coisas desse mundo. Vamos escolher o celular ao invés da Bíblia. Vamos escolher as coisas pecaminosas ao invés de Cristo. Tem que haver um esforço. O primeiro passo tem que ser dado. E depois Cristo vai fazer o resto. É isso, queridos irmãos. Eu não estou pregando aqui que nós vamos vencer o pecado sozinhos. Eu não estou pregando aqui que é fácil. A mensagem é essa. Precisamos nos jogar nos pés de Cristo. Cristo falou isso várias vezes. Só vai entrar no céu quem carregar sua cruz. Só vai entrar no céu quem entrar pela porta estreita. A mensagem de Cristo não é verdadeira. Ela não serve mais. Porque já faz mais de 2000 anos. Será que ela não serve mais? Vivemos num outro evangelho. Muitas pessoas acham que vivem no tempo da graça. De fato, é o tempo da graça porque Cristo morreu por nós. Mas muitos não entendem a palavra de Deus. A graça, ela não isenta o esforço. A graça, ela não isenta os mandamentos. A graça, ela não isenta a lei. A lei serve para quê?
para mostrar para você e para mim que nós somos pecadores. A lei não salva, mas ela mostra, bom, o William é um pecador. Ali na lei está assim: não matarás, não roubarás, não furtarás, na verdade, não adulterarás. E quando a gente olha para aquela lei, a gente vê realmente eu sou um pecador e eu preciso de Cristo. É para isso que ela serve. Mas para que você receba essa graça, você precisa ir atrás, você precisa esforçar. A graça, ela precisa mudar a sua vida. Você sabe o que é graça? Graça é o próprio Cristo Jesus. Ele é a graça, Ele é o presente, Ele que veio morrer por nós. E quando Ele habita em nós, nós não somos mais a mesma pessoa. Talvez leve tempo para você vencer um pecado que você luta muito. Eu sei disso, porque tem pecados que eu luto bastante. E talvez leve tempo, talvez você caia e você caia de novo. E aí Cristo vem e te levanta. Mas há uma diferença daquele que está lutando contra o pecado, que quer vencer o pecado, do que aquela pessoa que não faz nada, daquela pessoa que nem ora por essa dificuldade que ela tem, ela nem ora por esse pecado que ela enfrenta. Se você não ora pelo seu pecado que você luta, se você não ora pela sua dificuldade, porque todos temos pecados, todos temos dificuldades, talvez a sua tentação seja diferente da minha. Se você não ora pelo aquilo que você é tentado, se você não ora por isso, se você não se esforça para vencer isso, você está em pecado aberto contra Deus, e Deus, Ele não vai te ouvir, e Cristo, Ele não vai ouvir a nós. Sabe por quê? A palavra dele nos fala em Isaías 59, versículo 2, acompanhe comigo na sua Bíblia. O próprio Deus falando, olha que texto forte, da consequência do pecado, e diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha que forte a mensagem de Deus ao seu e meu coração. As vossas iniquidades, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para que Ele não nos ouça. Deus, queridos irmãos, Ele é tão puro. Deus, Ele é tão santo, que Ele odeia e abomina o pecado. E quando estamos em pecado, o pecado está em nós, Ele fecha os olhos para não nos ouvir, fecha os ouvidos para não nos atender. E como nós cometemos pecado todos os dias, precisamos confessar esses pecados todos os dias, porque senão Deus vai fechar os olhos e os ouvidos para nós e não vai nos ouvir. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Mas esse pecado precisa ser confessado. Ele não pode ser acariciado dentro do coração. Ele não pode ser alimentado e tirado num lugarzinho para Ele dentro de nós. Se nós não confessarmos os nossos pecados todos os dias, o nosso coração vai endurecendo. E Deus não vai nos ouvir. Eu pergunto a você e a mim agora: o que estamos fazendo da nossa vida hoje? O salário do pecado é a morte. Se nós guardarmos espaço aqui para o pecado dentro do nosso coração, vamos herdar a morte eterna. Se nós alimentarmos e acariciarmos o pecado dentro do nosso coração, vamos ganhar a vida eterna. Vamos ganhar sofrimento nessa terra. Vamos ganhar medo. Vamos ganhar ansiedade, depressão, porque o pecado, ele causa isso. Nós não nos sentimos bem. Nós que conhecemos a verdade, aqui é para pessoas que conhecem a verdade. Porque a pessoa que não conhece ainda, um dia ela vai voltar, se ela se entregar para Cristo, não vai ser julgada como nós. Somente depois que ela conhecer. Quando nós conhecemos a verdade e vivemos em pecado aberto contra Deus, nós ficamos mal, nós ficamos tristes, nós entramos em depressão. Porque sabemos da verdade, mas estamos em pecado aberto. E nada vai dar certo na nossa vida. E no final, vamos perder a vida eterna. Qual é a sua escolha hoje, meu querido e minha querida irmã? Quer entregar a vida a Cristo? Quer viver para Cristo? Quer abandonar o pecado? Quer lutar contra o seu pecado? Não quer mais acariciar o pecado, aquele que você gosta, dentro do seu coração? Diga para Deus assim: não, Pai, hoje, a partir de hoje, eu não quero mais acariciar esse pecado. Eu não quero mais guardar lugar para esse pecado. Eu quero vencer esse pecado e eu sei que sozinho eu não consigo. Eu preciso da tua ajuda. Me dê o teu poder, me dê a tua força para que isso possa acontecer, Pai.
Se você quer isso, assim como eu quero, nós vamos orar agora juntos e Deus vai ouvir a nossa oração. Convido você a orar. Vou guardar aqui a minha Bíblia, aqueles irmãos, porque desabou a água aqui. Tá chovendo bastante, mas vamos orar e vamos encerrar essa mensagem poderosa da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por essa mensagem poderosa da Tua parte, Senhor. Que realmente os irmãos que estão aqui comigo possam dizer a Ti, Pai, a partir de hoje eu não quero mais acariciar esse pecado, eu não quero mais guardar esse pecado dentro de mim. Eu quero ter um coração puro, eu quero ser uma nova criatura e para isso precisamos de Ti. Sem o Senhor não conseguimos vencer o pecado. Precisamos do Teu poder, precisamos da Tua misericórdia, precisamos sim da Tua graça, precisamos nos esforçar, mas sabemos que temos que dar o primeiro passo. Nos ajude a dar o primeiro passo. Nos ajude a escolher a Bíblia ao invés de escolher as coisas desse mundo que nos afastam de Ti. Quando estudamos a Bíblia, a nossa vida é transformada. Quando estamos de joelho, o Senhor nos dá o poder para vencer. Que esse seja o nosso desejo nessa noite e a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, se o Espírito Santo falou com você nessa mensagem, tudo que eu te peço é se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like porque isso é muito importante, ajuda o canal a crescer, leva essa mensagem para outras pessoas e você também vai ser abençoado por Deus aqui nesse canal. As mensagens aqui do canal são verdadeiras, são importantes, são bíblicas e vai ajudar no seu crescimento, tenho certeza disso. Então, meu querido e minha querida irmã, uma boa noite a todos, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus.